Oi meninos, tudo bom? Tivemos aí um problema hoje, né, com nossas aulas pelo Meet, mas eu preparei aí uns vídeos para vocês, só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência para poder abrir, que às vezes demora mesmo, tá? E eles foram fragmentados, né? Eles foram divididos em, eu acho que uma média de 3 a 4 pequenos vídeos. E vale a pena porque eu vou fazer uma breve revisão, bem sucinta, da apostila da semana passada, do nosso último assunto, tá bom? Então fiquem atentos, eu sei que nada se compara, né, com uma aula presencial e até o nosso Meet, mas foi o que deu pra gente fazer essa semana, tá? Espero que vocês reforcem a leitura, estudem e vamos lá, eu acredito que para outra semana as coisas possam normalizar, certo? Acompanhem aqui a apostila, não vai ficar uma qualidade tão boa, mas é o que eu pude fazer nesse momento, tá? Vocês receberam essa apostila aqui, ó. E onde eu perguntei, né, o que vocês estavam visualizando aí, né? Que imagens são essas, tá? E fiz uma pergunta, vocês acreditam que isso são seres, né? E eu espero que vocês já possam ter identificados na hora, né? Se não, estão aprendendo agora que isso aqui são seres sim, tá? Mas será que esses seres, eles demoraram muito? Como que foi para serem descobertos, né? Será que eles são tão fáceis de serem visualizados? Claro que não, né, gente? Aqui a gente sabe que tem toda uma história, todo um estudo, né? Grupos de cientistas que praticamente deram as suas vidas, né? Todo o tempo de vida que eles tiveram para estudar, para pesquisar, tá? E tudo isso aí começou desde lá da época, lá bem atrás, com Aristóteles, Santo Agostinho, a gente tem aí o Linneu, o famoso Van Linneu, tá? Linné, e muitos e muitos cientistas. Mas o que ajudou bastante foi a descoberta, foi a grande inovação de um grande homem chamado Antônio van Leeuwenhoek, alemão, gente, é um nome bem complicado de falar, tá? Isso lá em 1670 e pouco, tá? Tô falando do século 17, quando ele criou aí, vamos dizer, um microscópio bem arcaico, né? Bem antigo, para que ele pudesse analisar amostras, né, seres no solo, de fezes, né, de algum substrato qualquer, e ele criou, então, com essa ferramenta tão, vamos dizer assim, arcaica, primitiva, mas isso ajudou bastante a se ampliar e o homem começar a perceber que com lentes de aumento ele poderia ver um universo, né, aí de seres que até então não eram conhecidos para ele, né, para o homem, para nós. Então aí começou o estudo da microscopia, né? E da microbiologia, que estuda os seres microscópicos, tá bom? Então, aí eu fui fazendo mais perguntas dentro dessa apostila, né? Eu coloquei assim, que grupos de seres vivos vocês conhecem? Provavelmente eu acredito que vocês falaram, existem o grupo dos animais, o grupo das plantas, o grupo das bactérias, né, dos vírus e tudo mais, né? Porque a gente escuta muito falar, vocês já estudaram algumas coisas até o ano passado sobre também, tá? Qual a importância da classificação? Mas será que tudo isso que nós temos hoje, né? Como esses seres que eu mostrei aqui na apostila para vocês. Alguém precisou estudar, alguém foi lá e agrupou, alguém foi lá e fez uma taxonomia, fez um estudo, agrupou, selecionou, tá? E tudo isso começou realmente lá desde a época de Aristóteles, com uma coisa mais simples, né? Lá em 1600, querendo agrupar animais de seres, por exemplo, de sangue quente, de sangue vermelho com sangue branco, animais que não tinham sangue, vamos colocar assim os insetos, por exemplo. Depois veio mais na frente mais estudos, não, isso aí não é suficiente, vamos agrupar em reino das plantas e dos vegetais. E assim eles foram se adequando e aperfeiçoando os estudos, até chegar numa categoria, né, melhor que a gente tem aqui, que foi justamente o Linneu, né? E isso foi até a própria categoria, né? Esse agrupamento, essa classificação sistemática, ela foi melhorando também depois de Linneu, até chegar no que nós temos hoje, que são as categorias taxonômicas, tá bom? Então deixa eu virar aqui novamente aqui para o meu computador, vocês possam acompanhar o que eu estou falando também aqui na apostila.
tá? São as categorias taxonômicas. Aqui foi só o início. E qual a importância de classificar? Eu acho que eu já falei bem, né? Vai facilitar, por exemplo, no estudo do habitat, dos ecossistemas, para que a gente possa identificar certos seres vivos, certo? Planejamento de estratégias de conservação daquela biodiversidade, identificar, selecionar os seres vivos, né? Para que eles possam ser utilizados pelos seres humanos, a questão também da extinção, para se evitar o que é para se fazer, sem falar aí nas indústrias tanto de medicamentos, nas indústrias farmacêuticas, né, e de alimentos também, que se utiliza bastante os micro-organismos, e até também na questão aí dermato, da pele, né, tudo isso aí se utiliza também, e alimentar também, né. Ou quem nunca ouviu falar aí, por exemplo, das bebidas, do pão, tudo isso aí, a gente vai ter micro-organismo também na produção, por exemplo, de fungos, né, que é usado, certo? E aí vem todo um texto, ó, falando da classificação, da importância de agrupar, da importância de a gente agrupar. Então, a ciência que estuda aí esse agrupamento, essa categoria, esse conhecimento é a taxonomia, tá bom? É um ramo da ciência que está aqui dentro, né? É como se fosse só um braço da ciência. E a importância, como eu falei, a questão da biodiversidade do planeta, para a gente entender, né, como que os animais se comportam, certo? Como que é a biologia de cada animal. Aí vem todo aqui, ó. Então aqui, ó, olha esse exemplo que interessante aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Por exemplo, a gente olha assim, a gente não imagina que eles possam ter, né, aqui porcos, né, lobo marinho, aqui as baleias, que eles possam ter algo em comum. Mas eles têm, inclusive eles participam dentro de um mesmo filo, né, de um subfilo, que são os mamíferos, tá? Eles participam do reino animal, eles têm essas características em comum, que no caso eles amamentam os filhotes, né? As fêmeas têm glândulas mamárias, eles amamentam seus filhotes. E na maioria das vezes existe uma relação muito íntima, né, de cuidado da mãe com o filhote, né, com a sua prole. Não é simplesmente deixar lá, nascer e deixar lá no meio ambiente, não. Interessante isso, né? E algumas também, não é todas, mas tem a pele coberta por pelos, mas nem todas, né? Tá bom? E aí sim, então esses animais, isso aqui é só um exemplo que eu estou citando. Então, como que são essas categorias taxonômicas? Qual é essa base aí? Como que foi criada por Linneu, né? Bem interessante, ele criou aí uma linguagem que fosse universal, uma linguagem que ela não ficasse mudando, né? Vai, eu chamasse o cachorro, por exemplo, no Brasil, cachorro, lá nos Estados Unidos de dog, né? Então, não, isso não é interessante eu ficar mudando, que fosse realmente um nome científico, padronizado, para que pudesse ser usado em qualquer lugar do mundo. Então, eles usaram o quê? O latim, tá bom? Que é uma língua aí, né? Vamos dizer assim, matriarca, uma língua que deu origem a outras línguas, principalmente na parte ocidental do planeta, né? Certo? E aí ela não ia ficar mudando tanto. Mas eu vou falar mais na frente um pouco, tá? Então, quem são esses taxons, essas categorias taxonômicas? São uma base de 7. Então, é como se fosse assim, ó. Acompanha aqui, ó. A mais específica são as espécies, tá? E aí ela vai aumentando. Então, quanto mais semelhante for, mais comum for as características genéticas, morfológicas, estruturais, certo? Fisiológicas do corpo, eu tenho uma espécie. Se o casal, né, se o macho e a fêmea conseguem cruzar e formar descendentes férteis, os filhos desse casal conseguem também crescer e formar descendentes e perpetuar a espécie, eu vou ter uma espécie, tá? Isso aí é uma base para ser chamado de espécie, uma regra geral. Aí temos o gênero, depois temos a família, a ordem, a classe e o reino, que é a mais abrangente, tá? Desculpa, o filo e o reino. Então, nós temos aí 7 taxons, 7 categorias taxonômicas: espécie, gênero, filo, ordem, classe, família e reino, tá? Então, olhem para cá, ó, essa imagem aqui, ficou bem legal aqui, essa tabelinha. Não sei se vocês estão visualizando aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu tenho aqui 4 espécies diferentes, né? Um cão, um gato, um macaco e um bebê humano. E eles compartilham, será que alguma coisa assim em comum? Sim, muito pouco, então por isso que está lá no reino. O reino ele é considerado aquele taxon mais abrangente,
Então aqui eu vou ter, aqui no caso, todos fazem parte do reino animal, tá? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, uma estrela do mar, também entraria aqui, até uma esponja do mar, né? Porque também participa do reino animal, por incrível que pareça, tá? E aí o filo, aí já é uma outra coisa, é o chamado de cordado, ainda estão compartilhando, que é como se quando eles são fase embrionária, quando eles estão lá no embrião, eles são um embrião, eles têm uma notocorda que no futuro vai dar origem à coluna vertebral. A classe, eles são mamíferos, todos têm a capacidade de amamentar seus filhotes. Ó, como eles compartilham também dessa característica, tá vendo? Aí onívoro, opa, já começou a mudar. Onívoro carnívoro, esses aqui, ó, com gato, e mamífero, esses dois aqui, o macaco e o humano, né? Então, aqui, desculpa, primata, eu falei errado, né? Carnívoro porque eles se alimentam de carnes, né? São aí predadores, se alimentam de carnes. E claro que a gente sabe que com a questão da domesticação dos animais, a gente muda, né, a dieta dos animais, aí isso aí já é outra coisa. Mas assim, a origem mesmo dele, né, falando assim, eles são carnívoros. E os primatas é porque eles vão ter um cérebro desenvolvido, inteligência, eles vão ter polegares opositores, mãos com 5 dedos, tá? E eles vão conseguir fazer com o polegar como se fosse assim o movimento de pinça, né? Isso é uma característica dos primatas. Aí família, no caso esses dois aqui, ó, Canidae, opa, já mudou. Esses dois, o gato com o cachorro, um é Canidae e o outro é Felidae, já que o macaco é da família Hominidae e o bebê aqui humano, nós humanos, também Hominidae. Olha aí, já temos mais características comuns com eles do que com esses outros dois aqui. Que interessante. E o gênero, no caso aqui do cachorro Canis, do gato Felis, do macaco Pan e do homem Homo. E a espécie, ela é formada por duas palavras, é porque aqui nessa imagem só está aparecendo a sigla, né? Mas é duas palavrinhas, é chamado sistema binominal, tá? Onde a primeira palavra é letra maiúscula, tá? E é o gênero. Então, como que eu chamo o nome dessa espécie? Cani familiares, Felis catus, Pan troglodytes e Homo sapiens, que é a nossa espécie, certo? Então, olha, volta para mim, a importância de classificarmos, né? Assim como uma empresa, assim como você no seu computador lá, você arruma todas as suas pastas, né? Abre uma lá, sei lá, material da escola, abriu cada pasta, aí você tem, então a maior é o reino, vai diminuindo. Então, quanto mais eu vou diminuindo, eu vou chegando numa coisa mais específica nas espécies. Quanto maior a minha pasta, mais cabe mais coisas, eu estou ampliando essas características. Claro que eu vou me afastando das características, né? Os animais vão se afastando, vão ficando... E é interessante estudar? Para que você possa fazer principalmente o estudo evolutivo dos ancestrais e de tudo que eu falei da biodiversidade, conhecer, de identificar os animais. Então, tanto que ainda precisa ser identificado, né? Tantos seres, né? Então aí, vamos lá, vamos gostar de ciência para que vocês no futuro possam ser aí quem sabe um biólogo, né? Um botânico, um taxonomista aí, que interessante, né? Então, aí eu continuei, né? Mas aí os grupos, né? Eles são organizados. Eu voltei para a mesma imagem, pedi para que vocês visualizassem aquela mesma imagem, né? E me dissessem o que vocês estavam vendo, né? Gente, se desligar, tá? É assim mesmo, esses vídeos têm que ser bem pequenos, tá bom? Aí, olha só, eu imagino que vocês tenham visto aqui, ó, esse primeiro grupo aqui são das bactérias, nós temos aqui um fungo, né, um bolor aqui numa pele de tomate, casca de tomate, nós temos aqui um vírus, tá? O meu glena aqui dos protozoários e algas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham percebido que aqui, a gente tem aqui, ó, eu fiz uma pergunta, um desses organismos não são considerados seres vivos completos. Na maioria das classes científicas, né? A maioria dos cientistas não considera um desses aqui. Bactérias, fungos, vírus, protozoários e algas. Quem seria? Espero que vocês tenham dito o vírus, tá? Tenho falado aí o vírus, tá bom? E é isso mesmo. Ficar nesse vai e vem aqui, né? Os reinos, lembra o taxon maior, a categoria maior? Hoje é reconhecido 5 grandes reinos, né? O reino do Monera, que é das bactérias, o reino protoctista dos protozoários e as algas,